Nós estamos lutando para tentar equalizar, mas vimos encontrando algumas dificuldades, também em consequência da crise econômica que acomete o país, e isso tem reflexos muito claros, como o vereador já vinha dizendo, na área da cultura em geral e na nossa área específica, que não é uma cultura em geral, é arte mesmo, é música erudita, é música clássica, além de trabalhos de ensino de música para crianças, concertos gratuitos. A orquestra se envolve não apenas com música clássica, mas também com música popular, né? Então nós temos muitas dificuldades nesse momento e estamos lutando porque a instituição a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto é, em verdade, um patrimônio da cultura de Ribeirão Preto e que, na verdade, estende também a sua influência a toda uma região em redor de Ribeirão Preto e até outros estados da nossa federação. Então nós estamos lutando para conseguir superar essas dificuldades, Luciano. Essas dificuldades justamente acontecem num momento muito inapropriado, no meu modo de entender. Por quê? Porque a gente sabe da luta do músico. Para manter-se uma orquestra é caríssimo. A manutenção do instrumento é uma coisa astronômica. Tudo que você vai comprar para você fazer um ajuste de qualquer instrumento, seja ele qual for, tem que ser um material de primeira qualidade para dar ajuste certo na afinação das cordas e dos tons musicais. Isso é um problema, sabe, que é muito complicado, porque é muito mais caro a manutenção dos instrumentos do que a folha de pagamento dos músicos. Quem trabalha com conjuntos musicais sabe daquilo que eu estou dizendo. Então, quer dizer, é muito complicado, né? E o vereador é muito preocupado com isso, porque eu me lembro, vereador, na reinauguração do Pedro II, o espetáculo que foi a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto foi transmitido pela TV Clube ao vivo para toda a nossa região. Foi um grande show. Grandes maestros saíram daqui, grandes músicos saíram daqui. Quer dizer, uma coisa maravilhosa. O senhor está de parabéns em entrar nessa luta, viu, vereador? Tem um ditado que diz que você só ama quem você conhece. E é importante que a população de Ribeirão Preto e de toda a região conheça a Orquestra Sinfônica, conheça os seus músicos e saiba que por trás daquela linda apresentação tem toda uma estrutura, bem lembrada por você, da conservação de instrumentos, mas também existe um sistema de arquivo de partituras, existe um sistema de montagem e desmontagem das estantes, de todo o cenário, e antes tem todo um cuidado com ensaios, porque só se chega àquela perfeição, àquela maestria, porque teve uma estrutura lá atrás de ensaios individuais e ensaios coletivos. E para manter esse sistema, para fazer essa engrenagem funcionar, realmente é necessário investimento. E a sociedade musical, ela cuida desse investimento, mas ela também cuida agora, e através da Câmara, dessa parceria com a Câmara, de mostrar para a cidade que a Orquestra Sinfônica não tem um dono. O grande dono da Sinfônica é a sociedade, é a cidade de Ribeirão Preto. A sociedade musical cuida, administra, mas ela é de todos nós, então ela depende da ajuda da prefeitura, ela depende da ajuda da Câmara, ela depende da ajuda do empresariado e também do cidadão comum. Com essa união, com essa junção de forças, nós podemos manter essa jovem senhora. Porque no país também não é fácil você encontrar entidades centenárias. No Brasil, muitas associações nascem e morrem, muitos clubes de serviços começam todos animados, depois param, muitas ONGs surgem e não tem força, não tem fôlego. Então, quando você tem uma entidade, e principalmente que cuida de cultura, chegando aos 100 anos, é algo que deve ser valorizado, deve ser implementado, merece toda a nossa consideração. O vereador falou muito bem, porque eu quero destacar uma frase sua. A Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto não tem dono, como sendo propriedade de alguém.
Então ela não é do município de Ribeirão Preto, bancada pela prefeitura, ela não é do estado de São Paulo, bancada pelo governo estadual, ela não é da União, bancada pelo governo federal, ela pertence, em verdade, à comunidade de Ribeirão Preto. Então, desde o cidadão mais simples até aquele mais abastado, todos são titulares de um patrimônio que pertence aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos que ainda não chegaram, porque pertenceu aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós, quando ela foi instituída há quase 100 anos. Então, é uma instituição pela qual nós temos que zelar, porque ela pertence ao futuro, ela está nas nossas mãos nesse momento, com o ônus de que nós devemos cuidar dela para que ela subsista e continue produzindo os seus frutos no futuro. Então ela não pertence senão ao povo de Ribeirão Preto, ao povo de Ribeirão Preto. Nós temos grandes conglomerados comerciais em Ribeirão. Ribeirão é uma cidade notoriamente conhecida como uma grande cidade de prestação de serviços. Essas empresas apoiam a nossa orquestra via Lei Rouanet, doutor? A Lei Rouanet permite que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas apoiem projetos culturais. Nós temos autorização do Ministério da Cultura para conseguirmos parceiros por intermédio da Lei Rouanet. É o imposto de renda dessas empresas que pode ser utilizado, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Pessoas jurídicas, o limite do imposto é de 4% e só são permitidas as empresas que têm a sua instituição por o sistema de lucro real. Então não vale as empresas que têm o sistema de simples, que têm sistemas de lucro presumido, só as empresas de lucro real. E muitas empresas de Ribeirão Preto e também da região são nossas colaboradoras com o sistema da Lei Rouanet. O que acontece é que, como o próprio vereador disse e destacou, e também você, Luciano, as necessidades da Orquestra Sinfônica são expressivas. Nós temos lá algo em torno de 70 funcionários, a maioria músicos, maestros, mas outros que trabalham em outras funções que também são igualmente importantes, desde as pessoas que fazem os trabalhos mais simples de manutenção do prédio, de secretaria, de montagem de palco, etc., como as pessoas que trabalham na gestão, na parte financeira, na parte administrativa, na produção de espetáculos, todos são igualmente imprescindíveis à continuidade do trabalho da orquestra. E as pessoas físicas também podem ajudar com o seu imposto de renda. Aquelas que fazem as declarações de imposto de renda pelo sistema da declaração completa, podem doar até 6% do seu imposto devido para ser deduzido do imposto do ano seguinte. Então, os aportes feitos em 2015 serão dedutíveis no imposto a ser pago em 2016. O orçamento mensal da orquestra gira em torno de aproximadamente de quanto? R$250 mil, aproximadamente. Essa é a necessidade da orquestra. Para a orquestra se manter. Então, o dia a dia da orquestra tem esse custo. É um custo expressivo, mas nós temos que imaginar que são 70 pessoas sobrevivendo de um salário que não é muito alto, mas são profissionais qualificados que trabalham ali. Então os músicos têm a sua remuneração, a parte administrativa tem a sua remuneração e tem outros custos que toda e qualquer entidade tem que ter, custos de energia elétrica, de água, de telefone, de internet, enfim, material de trabalho. Quantas apresentações a orquestra faz no mês? Nós temos uma temporada regular que envolve 2 apresentações por mês no Teatro Pedro II e fazemos outras apresentações na região na medida em que exista demanda dos nossos patrocinadores, de quem nos contrata. Por exemplo, temos um projeto que se chama Ciranda Sinfônica, através do qual a orquestra vai tocar em várias cidades da nossa região, até de outras regiões, atendendo aos pedidos dos nossos patrocinadores. Sei, e dentro disso, para se contratar a orquestra sinfônica para uma apresentação, como quem estiver interessado, como tem que proceder? Basta entrar em contato com a nossa gerência, através do nosso site, Qual que é o site? sinfonicaderibeirão.org.br.
Através do nosso site, faz o contato com a nossa gerência e lá tem totais condições de obter todas as informações necessárias para a contratação de quaisquer apresentações, não apenas da orquestra completa, mas de outros grupos que estão subgrupos da orquestra, como os quartetos, os quintetos, a orquestra de cordas, a orquestra de câmara, que podem ser contratados em condição separada, e também os trabalhos dos corais da Escola de Canto Coral, que a Associação Musical também tem, e às vezes a contratação envolve a orquestra e o coral. Então são contratações, todas podem ser feitas por intermédio da nossa gerência. Vereador, nós temos hoje em Ribeirão Preto, nós temos o Teatro Pedro II, mas temos o Teatro Municipal, temos o Teatro de Arena, em que a gente pode promover grande participação e movimentação para levar, inclusive, para as camadas mais carentes da cidade, né, o gosto da música, né? E a Sinfônica é um grande exemplo disso. A Sinfônica há muito tempo tem uma parceria e ela realiza espetáculos que tem a entrada franqueada para as pessoas. Ela faz uma apresentação geralmente aos sábados e aos domingos de manhã ela tem um projeto de popularização, que é um projeto muito importante que aproxima a comunidade em geral da orquestra. Lembrando que o projeto Juventude tem concerto. Domingo pela manhã, uma vez por mês, no Teatro Pedro II, com entrada franca. É para levar as crianças, os jovens, para se acostumarem com essa música orquestrada e tomarem gosto pela arte na sua mais elevada expressão. Agora é interessante destacar também, Luciano, a preocupação que nós devemos ter com esse país que fez uma opção em ser a pátria educadora. E realmente, nos orçamentos municipais, grande fatia do orçamento vai para a educação. No caso de Ribeirão Preto, por imposição legal, 25% do orçamento vai para a educação. Mas alguém, em determinado momento da história, entendeu de modo equivocado que deveria separar a cultura da educação. E a cultura fica sendo a prima pobre da história. Então, nos orçamentos dos municípios, dos estados e da própria União, o recurso de cultura é muito pequeno. Então, as administrações públicas acabam auxiliando muito pouco as instituições, principalmente as instituições sérias, como é o caso da nossa Associação Musical de Ribeirão Preto. Mas eu quero destacar, para você, cidadão comum que está nos acompanhando agora na TV Câmara, o doutor falou sobre imposto de renda, falou sobre Lei Rouanet, mas existem outras fórmulas, outras maneiras que você também pode colaborar a seu modo, conforme a sua possibilidade. Eu gostaria que o doutor Cirilo explicasse para quem está em casa, que ficou tocado, ficou sensibilizado, quer conhecer melhor esse projeto, como que ele faz para ajudar de modo mais efetivo ainda. Qualquer cidadão, qualquer pessoa pode envolver-se com a nossa orquestra sinfônica, fazendo contribuições de quaisquer valores, dentro da sua condição econômica, dentro da sua disponibilidade, dentro daquilo que o nosso projeto de trabalho sensibilizar o seu coração. Nós temos no nosso site um caminho que a pessoa pode acessar lá nesse site que eu disse, www.sinfonicaderribeirão.org.br, um campo em que você diz lá, seja sócio. Você não precisa necessariamente se associar, mas você clicando naquele caminho, você vai encontrar uma forma de fazer uma contribuição. Ela pode ser uma contribuição regular, mês a mês, caso você queira ajudar de forma continuada. Pode ser uma contribuição única, eu quero ajudar nesse momento. Você pode se tornar sócio, querendo com isso participar de uma forma mais direta da associação musical, com participação nos concertos, com direito a voto nas assembleias, com o direito de fiscalizar a forma como a nossa associação é conduzida. Todas essas maneiras existem lá. Eu estava consultando ainda agora pela manhã as contribuições que nós temos recebido por intermédio do site, e existem doações de R$7, doações de R$10. Quer dizer, não existe um limite mínimo para você nos ajudar. Se você tem sensibilidade com o projeto da Orquestra Sinfônica e deseja se envolver para que ele continue vivo, continue frutífero como tem sido nesses últimos 94 anos, você pode se envolver de uma forma muito simples. Agora, a pessoa física pode ajudar, inclusive, com desconto de imposto de renda.
Basta orientar-se com a nossa gerência, com o nosso departamento financeiro, como fazer as contribuições para que elas sejam no ano que vem dedutíveis do imposto de renda. Então, por exemplo, eu sou associado à Orquestra Sinfônica e faço contribuições regulares para a orquestra. As minhas contribuições são dedutíveis do imposto de renda. Na prática, o que isso significa? Que um pouquinho do imposto que eu iria pagar para o governo federal nos seus vários objetivos, eu deixo aqui em Ribeirão Preto, nesse projeto em que eu acredito. É o mesmo limite de 6%, que também vale para outras importantes atividades da comunidade local. Por exemplo, todos os trabalhos ligados ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente podem receber aportes do imposto de renda. A nossa orquestra também está. Esse mesmo limite de 6% vale para as duas coisas. Quer dizer, é lógico que o limite de 6% é total. Então, se você dá 3% para a orquestra, você vai ter mais 3% do seu imposto para destinar às crianças. E vice-versa. Então, é uma forma de você fazer uma contribuição que sai a custo zero. Por quê? Porque no ano que vem você vai ter um desconto disso no imposto a ser pago, ou vai aumentar a sua restituição, caso você tenha direito à restituição. Então, todos os empresários que pagam imposto de renda, profissionais liberais, funcionários públicos que têm o seu imposto deduzido na fonte, podem fazer isso a custo zero, sai de graça. O que você ajuda a orquestra, entra no trabalho cultural da nossa cidade, e no ano que vem isso vai ser abatido do imposto que você vai dever. O único ônus é uma antecipação, mas isso é muito precioso para nós. Se você se interessar, é uma maneira que realmente é a mais barata possível, porque você contribui e não tem custo com isso. Quem está, na verdade, abrindo mão desses recursos é o governo federal, quando nos aprova o projeto que nós temos pela Lei Rouanet. É uma bela iniciativa, inclusive, da pessoa física. É uma maneira de se pagar menos imposto. É uma maneira do seu dinheiro ir para uma entidade séria. Né? Porque muitas vezes você paga o imposto, você não sabe para onde vai. Exatamente, é uma das raras exceções. Aí você vai, Luciano, vou pagar 4%, 6%, eu vou direcionar para a cultura. Está aí o futuro. Então, quer dizer... E é uma das poucas oportunidades que o cidadão tem de escolher o destino do seu imposto. É uma porcentagem pequena? Sem dúvida, é uma porcentagem pequena, 6%. 94% continuarão indo para os cofres do Tesouro Nacional. Mas, ainda assim, é uma porcentagem que você tem a alternativa de escolher. Eu quero que esse tanto do meu imposto vá para esse projeto ou para aquele projeto. E é interessante colaborar, porque você sai do lugar comum de só criticar, que é natural do ser humano. O ser humano sempre critica. Por que o governo não faz isso? Por que o vereador? Por que o deputado? Não, você pode fazer. Você pode ser o agente da transformação, fazendo a sua doação. Luciano, eu quero aproveitar um espaço para manifestar assim, o meu carinho pela Orquestra Sinfônica. Eu comentava ali há pouco com o Dr. Cirilo que na década de 90 eu trabalhei na Sinfônica. Durante um ano eu fui inspetor de orquestra. Na época, o presidente era o recém-falecido Luiz Gaetani, Milton Miessa e sua esposa eram os encarregados da administração. Milton Miessa é irmão de Paulo Goulart. Exatamente, irmão de Paulo Goulart. E nós tínhamos um projeto muito interessante. A orquestra visitava as cidades da região e apresentava um programa mais popular. E o maestro, à época, parava em determinados momentos para explicar o funcionamento da orquestra, para falar sobre os instrumentos, como é feita a composição. E o interessante são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas do povo. Como se encantam quando tem a possibilidade de assistir uma apresentação. Realmente a música liberta, a música encanta, a música proporciona uma viagem em sentimentos que seriam inexplicáveis aqui. Então, preservar um patrimônio desse, que tem esse investimento e esse cuidado com esse segmento da cultura, merece todo o apoio dessa casa e merece todo o apoio do cidadão em geral. Mesmo porque a Orquestra Sinfônica, eu em São Paulo, na década de 80, faz tempo, hein? Nós, numa escola de samba, vereador, lá no Camisa Verde e Branco, na época, que eu era diretor de harmonia ali, nós levamos a Orquestra Sinfônica de São Paulo e entrou com o samba ali, a Orquestra Sinfônica acompanhando o samba. Quer dizer, não é só clássica, não. Toca tudo.
Tá? Então, quer dizer, a gente tem um negócio sensacional. Tem um projeto na favela de Heliópolis, pelo maestro Martins, como o nome dele? Antônio Carlos Martins. João Carlos Martins. É João Carlos Martins, que ele é torcedor da Portuguesa, e ele até pela recuperação foi homenageado pelo Vai Vai, foi campeão no samba do Vai Vai, quando fizeram homenagem a ele. Ele tem um projeto dentro da favela de Heliópolis sensacional, com a orquestra sinfônica, pegando as pessoas de lá, ensinando e levando e transformando essas crianças carentes em músicos profissionais. Como tem exemplo disso. E esse projeto pode ser feito aqui em Ribeirão Preto, doutor? Nós temos na nossa associação musical 2 núcleos de ensino de música, um lá no Ipiranga, que funciona nas dependências da escola Alfeu Gasparini, e outro aqui no João Rossi, que funciona na escola Elisa do Boc. E nesses 2 locais nós fazemos exatamente essa introdução das crianças de baixa renda no caminho da música. Nós temos entre os nossos músicos da orquestra, na sua grande maioria, pessoas de origem simples, pessoas de origem humilde, que estão ali procurando não apenas desenvolver o seu talento, estão ali procurando uma alternativa profissional, que é muito verdadeira na música. A pessoa que se encontra com um instrumento musical e aprende a desenvolver o seu talento, ela tem alternativas de trabalho, não só na música erudita, ela consegue trabalhar em qualquer lugar. Você não fica um único dia da sua vida sem ouvir música. Você está o tempo todo ouvindo música nos rádios, na televisão, no contexto dos filmes, dentro do elevador, no caminhão de gás. Todo o tempo você está ouvindo música. Na recepção no consultório médico, exato, todo médico. Lugar. Música é a arte que acompanha você em todos os lugares. Você estando próximo dela e entendendo como ela funciona, você passa a ter uma extraordinária capacidade de aproveitar a vida, e você tem outras opções profissionais também. Aqui nós temos, então, projetos que podem conduzir a pessoa a se desenvolver, inclusive profissionalmente, na área musical. Agora, é importante, você mencionou o maestro João Carlos Martins, nós estamos estudando para os próximos dias, talvez no começo do mês de julho, fazermos um concerto em prol da orquestra, porque estamos com necessidade de recursos, etc., mas trazendo como nosso convidado e o grande anfitrião da noite o próprio maestro João Carlos Martins, que já se dispôs a vir para se envolver conosco nesse trabalho de revigorar a orquestra sinfônica para superar esse momento de dificuldade e alcançar, nessa caminhada do seu centenário, o equilíbrio que é importante para que ela se mantenha rica e frutífera como ela sempre foi. Até destacando que a Orquestra Sinfônica é uma lição de vida. Aliás, ela reproduz um pouco a nossa vida. E se a nossa sociedade tomasse o exemplo da orquestra, certamente nós viveríamos muito melhor. Existe uma organização onde cada um entra com aquela sua colaboração. Os naipes estão distribuídos, as cordas fazem o seu espetáculo, o sopro aguarda e entra no momento adequado, os metais também com todo o seu vigor, e é algo superior, nós temos o maestro regendo e coordenando tudo isso. Se na nossa sociedade nós convivêssemos, tocássemos por música, certamente nós teríamos um mundo melhor. Se cada um de nós, dando a sua contribuição, entrando no momento certo, como aquele que está no oboé e aguarda o momento exato de entrar e de dar o seu acorde, certamente a gente construiria um mundo melhor. E esse mundo melhor pode iniciar agora, a partir da colaboração de cada um de nós, para que a nossa querida Orquestra Sinfônica tenha longa vida. É o que nós desejamos, vereador André, porque, em verdade, nós estamos lutando por um objetivo que é dos mais elevados e que pertence a todos. Toda a diretoria, todo o conselho fiscal, o conselho deliberativo da Associação Musical são entidades compostas por pessoas voluntárias. Então, eu sou o presidente, existem os vice-presidentes, os diretores financeiros, jurídico, secretários, enfim, conselheiros deliberativos, conselheiros fiscais, todos são voluntários. Ninguém recebe nenhum centavo
dos recursos da orquestra. Ao contrário, pelo fato de nós sermos associados, nós fazemos, além da dedicação do nosso tempo, da nossa energia, do nosso conhecimento para aquele trabalho, nós ainda fazemos as contribuições financeiras, das nossas contribuições associativas, que nos permitem ser parte da diretoria dessa orquestra. O trabalho que é feito lá é um trabalho de devoção, é um trabalho de vocação. Nós precisamos que todos tenham essa consciência. Ninguém está na condução da Associação Musical de Ribeirão Preto com um objetivo econômico, de ter algum proveito financeiro ou alguma vantagem política. Eu tenho esse meu trabalho como uma forma de devolver a Ribeirão Preto, através dessa minha atuação, a carinhosa recepção que eu tive nessa cidade, eu que sou da capital, mas vim para cá em razão da minha profissão. Quero continuar trabalhando pela cidade nesse desafio que é evolução da nossa cultura através da música orquestrada. Quero agradecer a presença do vereador André, a presença do Dr. Cirilo, a sua audiência e até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.